Quem estiver na audiência, então, coloca aí o seu nome, diga aí a cidade onde você está falando, para que a gente possa saber, possa te conhecer e até citar o seu nome por aqui, tá ok? Já vou estar começando, então, esta aula, como é de praxe, vou compartilhar a minha tela, e assim, sobre o tema de hoje, que são os cinco elementos, aliás, os quatro elementos da pregação, ok? É isso aí, deixa eu dar um full screen, ver com tela cheia, ok, nada com tela cheia não fica bom, assim tá bom. Então, vamos lá, os cinco elementos de uma pregação. É uma lição de um outro projeto antigo, que nós começamos, e muitas pessoas também recebendo essas aulas grátis, mas nós estamos refazendo esse projeto, e depois estaremos colocando à disposição de vocês, ok? Então, vamos falar sobre os quatro elementos da pregação, ok? O primeiro elemento de uma pregação é o foco, o que é? É uma única ideia central que a pregação deve ter. É o seu tema. Ela precisa ter uma única ideia central. Ela, tendo essa única ideia central, então essa ideia central será a base de toda a pregação. Todo o demais da pregação, todas as demais partes da pregação se basearão nessa ideia central. Por que ter uma única ideia central? Porque se tiver várias ideias, é difícil para quem está pregando, aliás, para quem está ouvindo, acompanhar. Ele não vai conseguir entender o que você está falando. Aqueles que estão me acompanhando aqui no nosso curso e nas nossas aulas ao vivo, lembra que eu já tenho falado sobre a questão da mensagem que é uma coxa de retalhos, ou seja, ela tem muitas ideias, e por ter muitas ideias, essas ideias estão soltas, elas não se conectam. Por causa disso, é difícil, até para o pregador é difícil de pregar, e para quem está ouvindo, é muito difícil para entender, para acompanhar. E se ele não consegue acompanhar, o que acontece? Ele se distrai, ele se desliga, e ele vai fazer outra coisa. Ele pode estar até olhando para o púlpito, mas ele não está ouvindo nada, porque ficou difícil. Outros começam a conversar, outros começam a mexer na Bíblia, outros começam a mexer no celular, e assim você perde a audiência. A mensagem se torna cansativa. As pessoas elas não conseguem acompanhar. Se não consegue acompanhar, fica difícil para a pessoa manter a atenção. Ou outras mensagens que não tem uma ideia central, né? Então elas não têm foco. O que acontece de ter essas várias ideias isoladas é que as pessoas elas conseguem pegar alguma coisa, né? Pegar de cada ideia que está sendo solta ali, que está sendo pregada, entregue pelo pregador, o ouvinte, ele pega trechos daquilo, e ele pode até se alegrar, porque é a palavra de Deus, e a igreja em si, por causa de uma frase, por causa de um texto, por causa de uma aplicação que o pregador faz, a igreja consegue pegar, durante a pregação, ela consegue pegar 3, 4, 5 coisas, mas ela não vai entender o que uma coisa tem a ver com a outra, ela não vai entender qual é o teu objetivo, não vai entender o que foi que você pregou, não vai ter uma visão geral da tua pregação. Então ela vai sair dali com algumas coisas que ela vai assimilar, mas ela não vai ter ideia da tua pregação. Infelizmente, a maior parte das pregações são assim, ideias soltas. Outro elemento muito importante é o relacionamento. É uma técnica que eu tenho batido várias vezes aqui. Esse elemento do relacionamento, o que é? É a mensagem se relacionando com o ouvinte. Lembra que eu já falei sobre isso? Se relaciona com o ouvinte, se relaciona com o seu dia a dia. Então, a mensagem ela tem que fazer sentido para quem está ouvindo. Entender, ele vai associar a sua vida com aquela palavra, ou vai associar aquela palavra com a sua vida. Então, o pregador, quando consegue relacionar
a sua mensagem ele é muito feliz. Os tipos de mensagens que a pessoa vai depois te falar ou comentam entre si, dizendo, puxa, aquela mensagem foi toda para mim. Aquela mensagem falou diretamente com a minha vida. Por quê? Porque o pregador conseguiu relacionar a palavra com a vida daquela pessoa, com a vida da audiência. Ele conseguiu, ele foi muito bem sucedido. Então, além de ter o foco, a pregação também precisa ter o elemento do relacionamento. Se a mensagem não se relaciona com as pessoas vão se desligar, elas vão deixar de ouvir, elas não vão dar importância. É uma mensagem que não se relaciona com a pessoa, é uma mensagem, uma pregação teórica, é uma pregação distante, uma pregação que não tem nada a ver com ela. Um dos erros que faz com que se perca esse elemento do relacionamento é quando pregamos apenas o texto bíblico, apenas contamos a história, apenas nos referimos à narrativa que já está na Bíblia. Então, estaremos falando para a igreja de fatos que aconteceram há 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, aconteceram num outro contexto, numa outra época. Inclusive, os costumes eram diferentes, e se você prega apenas o texto, você vai trazer confusão para as pessoas, que muita coisa que está no texto, elas não vão entender, porque eram costumes daquela época, que tinham significado naquela época, e que hoje, aquele costume para nós é completamente, não dá para entender, não dá para compreender aquele costume. Então, se pegamos apenas o texto bíblico, nós cairemos neste erro de não providenciarmos o relacionamento da prega com quem está ouvindo. Outro elemento muito importante que uma pregação precisa ter, ou seja, ele é fundamental, eu posso dizer que esses 4 elementos, eles são 4 pilares da pregação, e que se faltar um desses pilares, a pregação não se sustenta, é o elemento da progressão. Ou seja, a pregação, ela precisa ir de um ponto para outro ponto. Você vai conduzir a igreja de um certo instante, de um certo momento, de um certo aspecto, até outro momento. Você vai levar gradativamente a igreja até chegar à tua lição maior, à tua lição principal, ao objetivo que você tem na sua mensagem. Então, ela precisa ter uma progressão. O que é progressão? Progressão é como uma caminhada, passo a passo. É como uma escalada, etapa a etapa, até chegar no topo da montanha. Então, a pregação precisa ter uma progressão. Ela precisa ter uma direção. Ontem eu ouvi uma mensagem fantástica pelo pastor Roberto de Carvalho, ali da cidade de Goiânia, nessa escola bíblica da qual eu participei, e à noite ele foi pregador na terça-feira, eu fui na segunda, ele foi na terça, e eu admirei tremendamente a homilética que ele aplicou. Ele é um grande ensinador e é um grande pregador. E ele pregou sobre 4 fases que todos nós passamos na nossa caminhada com Deus. E ele buscou essa mensagem, ele trouxe nos aspectos da caminhada de Israel desde a saída do Egito, né, as etapas que a Israel passou. Então, de cada etapa ali, ele selecionou 4 etapas, 4 pontos fundamentais na história do Êxodo, né, da caminhada de Israel, e de cada uma daqueles pontos ele tirou uma lição aplicando para a nossa caminhada hoje. E o que eu achei muito bonito nele é que quando ele começou a pregação, eu até falei para ele, pastor, o senhor fez o seguinte no início da sua pregação, o senhor pegou uma lança, nessa lança tinha uma bandeira, um marcador, e você pegou essa lança e lançou-a lá na frente. Então ela fincou e ficou com aquela fita, com aquela bandeira ali acenando. E o que você fez, pastor? Você foi, então, caminhando passo a passo em direção a ela até chegar nela. Ou seja, ele tinha
ele teve uma progressão na sua pregação. E nós acompanhando, conseguimos perfeitamente acompanhar passo a passo da sua pregação, e no final dessa pregação, ele levou a igreja a um momento de alegria, de estarmos maravilhados com a aplicação que ele fez no final daquela pregação. Mas o que ele já sinalizou, desde o início da pregação, ele sinalizou que ele ia chegar lá. E assim ele fez. Teve uma progressão. Então, quando a mensagem tem uma progressão, ela se torna interessante, ela se torna compreensível e ela prende a atenção, porque a igreja quer saber, ela está conseguindo acompanhar e ela quer saber aonde a mensagem irá chegar. Então, o terceiro elemento fundamental de uma pregação é a progressão. E, finalmente, mas antes de finalizar ainda a questão do elemento da progressão, esta frase que eu deixei aqui, que uma pregação que não leva a lugar algum, que complica ainda mais o complicado e não desvenda o obscuro, fatalmente não será compreendida e fatalmente será esquecida. É uma experiência triste, frustrante, quando você ouve alguém pregar e ele não vai para lugar nenhum. Ele pega fatos ali da Bíblia, fala aqui, fala ali, mas termina a mensagem dele e a igreja fica pensando, mas e daí? O que ele quis dizer com tudo isso? Eu não entendi. E pior ainda, quando o pregador somos nós, né? Quando nós percebemos que não levamos a igreja para lugar nenhum, então a gente fica tremendamente frustrado. Uma pregação que não leva a lugar algum, que não tem objetividade, que não tem uma progressão, ela será totalmente esquecida. Uma, porque ela nem foi compreendida, então você não vai lembrar daquilo que você não compreendeu. Finalmente, então, o quarto elemento importante, fundamental, de uma pregação é a praticidade. Ou seja, nós vamos falar para a igreja o que ela vai fazer com aquilo que nós estamos pregando. Não tem como você pregar se você não tiver na tua pregação uma praticidade. O elemento muito importante. Ou seja, você vai falar para a igreja o que ela vai fazer com a tua pregação. Uma pregação que não tenha praticidade, ela é apenas uma preleção teórica. A pessoa apenas lança conceitos, mas ela não fala o que fazer com aquilo. Uma pregação apenas de teoria, porque a igreja não sabe como colocar em prática aquilo que foi pregado. Você tem que, na sua pregação, você tem que falar para a igreja o que ela vai fazer com aquilo. Isso você pode fazer em cada ponto da pregação, ou você pode jogar toda a praticidade para o final. Você leva a igreja até uma conclusão, que é o final, e nessa conclusão você diz para a igreja o que ela deve fazer com aquilo que você pregou. Então, isso deve ser muito claro. Você deve deixar muito claro como que eles podem colocar em prática a pregação que você acabou de lhes entregar. Uma pregação que tem praticidade, o que ela faz? Ela influencia vidas. Faz com que as pessoas tomem a decisão de mudar de procedimento. Faz com que a congregação tenha o desejo de viver aquilo que foi prometido na palavra. E ela já sabe como que ela pode alcançar aquele objetivo. Então, a pregação que tem praticidade, ela motiva as pessoas. São pregações inspiradoras. Não apenas de trazer alegria, euforia, mas muito mais do que isso. São pregações que marcam a vida e que fazem com que quem ouviu, ele tome aquela pregação como uma regra e ele vai seguir aquela pregação. A pregação, ela precisa ter praticidade. A pregação precisa ser motivadora. Ela precisa ser prática. E a maior parte das pregações que nós ouvimos, elas falham com isso, porque elas são simplesmente teóricas. Elas não dizem para a igreja o que você deve fazer com aqueles conceitos que a igreja, que o pregador colocou. Então, pregação que não tem praticidade, ela perde a sua utilidade, ok? Então, reprisando,
a pregação precisa ter 4 elementos. Esses 4 elementos são fundamentais, são como que pilares para a pregação. E se uma pregação faltar, se numa pregação faltar um desses pilares, ela não poderá se sustentar. Ela precisa ter esses 4 pilares. O primeiro é o pilar do foco, que é a ideia central, que é o tema da pregação. O segundo pilar é o relacionamento. A mensagem tem que relacionar-se com quem está ouvindo, tem que se relacionar com o dia a dia dele. Então, a pregação tem que ser focada no presente e não no passado. Ela tem que realmente fazer com que quem está ouvindo entenda aquela pregação na sua vida, e ela também tem que ter a progressão, o elemento da progressão, ou seja, ela deve ter um desenvolvimento, ela deve conduzir de um ponto para o outro, ela deve ser uma caminhada, e onde você conduz a igreja até chegar ao ponto que você programou. Naquele ponto que você programou, você vai trazer para a igreja o 4º elemento, que é a praticidade, que é nada mais é do que falar para a igreja o que ela deve fazer com aquela mensagem, com aquela pregação. Então, ou você pode fazer ponto a ponto a praticidade, ou você pode lançar toda a praticidade para o final. Então, você vai reservar a conclusão para estar aplicando na vida da igreja aqueles princípios que você ensinou, ok? Então, estes são os 4 elementos da pregação, os elementos fundamentais da pregação. É isso aí. Então, estamos encerrando a aula de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Deixe aqui o seu comentário, a sua pergunta, e o que acontece? Eu estarei respondendo as suas perguntas, tá? Eu vou continuar por aqui, não vou estar mais no ar, mas vou estar nos comentários. Muito obrigado pela sua participação e continue conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.